crianças de 12 anos para baixo estarão indo para o seu momento de ensino da palavra. E antes de meditarmos na Escritura, deixe-me apresentar aqui um pedido de oração pela recuperação da nossa irmã Zilmar. Sei que ela fez uma cirurgia, já está em casa se recuperando. Vamos orar para que ela se restabeleça bem. E também a dona Aldemira, nossa irmã, ela, graças a Deus, ela saiu do coma. Ela teve um AVC alguns dias atrás e saiu do coma. Já está com os olhos abertos, ela reconhece as pessoas, mas não fala. Mexe a mão, mexe o rosto, mas ela terá que fazer uma neurofisioterapia. E vai ficar bem pesado essa neurofisioterapia para a própria família dela. Parece que cada sessão gira em torno de R$130 a R$140. Ela vai precisar de várias sessões. Então, eu digo isso para os irmãos por quê? Primeiro, para orarmos. E segundo, os irmãos diáconos estão aí para receber ofertas nossas para ajudar a nossa irmã Aldemira a pagar o maior número possível de fisioterapias. O fisioterapeuta tem que ir na casa dela, porque em breve ela vai sair do hospital e ela não vai ter condição de se deslocar, e então ele vai ter que ir lá realizar essa fisioterapia. Então, você que sentir esse desejo de contribuir e ofertar para o restabelecimento da nossa irmã, nesse sentido da fisioterapia, você pode procurar um dos diáconos, e também os diáconos eventualmente estarão procurando alguns dos irmãos para poder contribuir financeiramente para a família. Certamente tem os filhos, irmã Aldemira, vão estar ajudando, é claro, mas não é suficiente. Nós estivemos lá e soube até que ela estava mais quietinha hoje, né? Não estava tão ativa como estava ontem, sábado, ela estava mais animada, mas precisa das nossas orações e também os irmãos que quiserem visitar, orar com ela, ler a palavra, vai ser muito reconfortante. Bem, depois desses avisos e desses motivos de oração, nós vamos continuar estudando a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, pastor da igreja de Jerusalém no primeiro século, o homem que liderou o concílio de Jerusalém em Atos 15, talvez, nesse momento, mais importante do que o apóstolo Pedro, que era ali considerado o líder dos apóstolos. Tiago, ele nos apresenta uma carta que ele escreveu para suas ovelhas da igreja de Jerusalém, judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, que no momento da perseguição, registrada lá em Atos capítulo 8, se espalharam por várias partes do Império Romano da época. E no momento desta fuga, da perseguição, que Saulo, no caso, estava envolvido na perseguição, então esses cristãos judeus, eles acabaram ficando na pobreza, na miséria, sem casa. Outros conseguiram se estruturar, no entanto, outros não. É uma carta voltada também para a fé, mas para um aspecto da fé mais prático. Às vezes nós temos a tendência de separar as coisas por causa da nossa formação cultural. Tem o espiritual e tem o material. Mas na Escritura, embora o ser humano seja constituído de corpo e alma e espírito, né, uma parte material e imaterial, na ótica divina, tudo é espiritual. Tudo. Então, um grande problema que nós temos na nossa sociedade hoje é dizer que o trabalho é uma coisa, já a igreja é outra coisa, a família é outra história. E aí Jesus, na nossa vida, fica só no âmbito da igreja, no grupo social da igreja, e nos outros grupos sociais que nós participamos, como do trabalho, como da família e tantos outros, Jesus não está presente na nossa vida nestes outros momentos. A Epístola de Tiago, ela vem nos lembrar que nós devemos viver em fé,
uma fé prática. Que a nossa fé no Senhor Jesus não é só na nossa mente, não é só nas boas intenções. A nossa fé no Senhor Jesus Cristo, ela se materializa, ela se torna operante. Crente produz fruto. E a indignação deste pastor Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, é que as suas ovelhas não estavam amando uns aos outros. Eles não estavam se amando. Eles não estavam se ajudando. Cada um estava preocupado com o seu próprio problema. E no decorrer desta epístola, nós vamos observar o tratamento espiritual de problemas sociais. E aí entra a convergência com a nossa época. Nós também passamos por questões sociais dificílimas, muito complicadas. Temos irmãos que têm mais condição financeira e irmãos que têm menos condição financeira. E nós temos que aprender a conviver com isso, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Saiba disso. Tanto o rico é orgulhoso, como o pobre é muito mais. Todos os dois são ricos, classe média, pobres, todos são orgulhosos, cada um no seu estilo. Às vezes nós queremos jogar só para uma classe, né? Mas não, todos são. Veja como isso é sério. Começou na América do Norte um estilo de plantação de igreja de classe. Vamos plantar uma igreja no bairro dos ricos, igreja de gente rica. Vamos plantar uma igreja no bairro de classe média, igreja de classe média. Vamos plantar uma igreja no bairro pobre, uma igreja na favela, igreja de classe. Aí a pergunta é isso que nós enxergamos na Bíblia? Na forma de plantar uma igreja, como a igreja desenvolve? Claro que não. A igreja, ela é formada por homens e mulheres, ela é formada por judeus e gregos. A igreja no Novo Testamento é formada por escravos e livres. Ela é formada por todo tipo de pessoa. Exatamente porque aqui, fora dessas paredes também, certamente, mas especialmente aqui, é o laboratório para aprendermos a amar uns aos outros. Problema das igrejas evangélicas hoje. Não gostei daquele irmão, não me adequei. Irmão arrogante. Aquele irmão ali também não gostei, se vitimiza demais. O que é que eu vou fazer? Outra igreja. Aí surgiram os desigrejados. E aí se compõe uma dita comunidade evangélica que não sabe amar. Professa a fé em Jesus, professa um certo conhecimento na Escritura, mas que na prática não desenvolveu amor nem com seu próprio irmão de fé. Já pensou? Então, irmãos, temos que aprender com esta epístola a amarmos uns aos outros. Certamente somos devedores, cada um aqui é devedor um ao outro, e eu a todos os irmãos, o amor. E nunca vamos conseguir quitar esta dívida, mas temos que perseverar. E vimos já nesta epístola, do versículo 1 ao 4, que as provações fazem parte do nosso treinamento. O Senhor Jesus está a nos treinar. E Tiago estava querendo dizer isso para aqueles irmãos. Irmãos, vocês estão passando perseguição e dificuldade, e privação de comida e de roupa? Treinamento. Fique alegre, é treinamento. O Senhor está te moldando para glorificar o nome dEle. Vimos também nesta epístola, do versículo 5 ao 8, que para entender estas verdades, nós precisamos de sabedoria, porque são verdades divinas, são coisas que vêm do alto. Humanamente falando, nós não conseguimos viver isso. Isso é de Deus, é sobrenatural, é do Senhor, é milagre esse tipo de amor que está sendo e que vai ser pregado aqui e que Tiago está pregando para as ovelhas dele, da igreja de Jerusalém, que estavam dispersas pelo Império Romano. Temos que pedir essa sabedoria para viver em fé. E hoje nós queremos observar em 3 versículos, do 9 ao 11, que a fé em Cristo orienta as nossas expectativas financeiras. A nossa fé em Cristo, ela vai orientar aquilo que nós entendemos sobre finanças e as nossas expectativas com relação a isso.
Com que objetivo? O objetivo de amar um ao outro. Observe, Tiago, vamos ler do verso 1 até o verso 11, para poder entender, afinal de contas é uma carta para entender todo esse contexto. Diz assim a epístola de Tiago, versículo 1, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Texto da nossa reflexão de hoje, verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar. Senhor, nos ajuda não somente a compreender estas verdades, mas a vivê-las dia a dia até a volta do Senhor Jesus. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A fé em Cristo orienta as nossas expectativas financeiras. Essa questão social, ela é bem abordada nesta carta, porque a falta de amor que esses irmãos nutriam uns para com os outros era fruto de questões financeiras, de irmãos mais ricos e irmãos mais pobres, que não se ajudavam e não amavam. E a culpa não era somente dos ricos, os pobres também tinham a sua culpa e o seu pecado. Por isso, Tiago trata dos dois aqui. Queremos, então, nessa perspectiva, ver esses dois extremos das expectativas financeiras, o do pobre e o do rico. Sobre o pobre ele deve estar satisfeito com a sua condição, para não se vitimizar. Tanto o pobre é orgulhoso, como o rico também é orgulhoso. Independente da condição financeira, somos pecadores e externaremos um certo tipo de orgulho, se deixar o nosso pecado nos dominar. No caso do pobre, o seu orgulho se destaca pela vitimização. Conselho de Deus através de Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, fique satisfeito com a sua condição. Ele diz no verso 9, esse irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. A sua glória e a sua honra será a sua fé, a sua honestidade. Ou seja, esteja contente com a sua situação. Não deixe a sua situação financeira lhe afetar ou lhe abalar. E isso, obviamente, está debaixo de um ensino de toda a Escritura, que Deus é soberano sobre tudo. E se passamos por certas dificuldades financeiras, está debaixo da soberania de Deus. E se alguns gozam ou desfrutam de um favor, de mais condição financeira, também está debaixo da soberania de Deus. É claro que existem os fatores humanos. E aqui abrindo um parêntese, existem vários tipos de pobres. E a Bíblia alerta sobre isso. Existe o pobre que é pobre porque é preguiçoso, porque não trabalhou, não estudou, não se esmerou, só ficou desfrutando, passeando, brincando. Chegou o tempo e ele não tinha condição. Infelizmente, é um pobre aqui que escolheu nesse sentido. Existe o pobre que já nasce numa família assim. E ele tenta ascender. E ele busca e trabalha, mas às vezes as portas se fecharam.
Tudo debaixo da soberania do Senhor. Existe o pobre também, que nasceu numa família simples, mas procurou, buscou e houve a oportunidade, e houve a chance. Ele aproveitou e cresceu para a honra e glória do Senhor. E existem, se nós formos enumerar, outros e outros casos. Como existem os ricos, aqueles que construíram, aqueles que aprenderam a edificar as finanças, e aqueles que já nasceram assim. Né? Então, existe todo esse cenário numa abordagem humana para entender a questão financeira de cada indivíduo. No entanto, tudo isso está debaixo da soberania do Senhor. E nós devemos entender a nossa vida nesta perspectiva. É o Senhor que constrói e que, obviamente, determinou todas as coisas. Agora, a pobreza, fruto do pecado, certamente é condenada pelo Senhor. Da mesma forma, a riqueza, fruto do pecado, também é algo que Deus condena. Depois desse parêntese, vamos continuar investigando. Esse primeiro extremo aqui, o pobre deve estar satisfeito com sua condição. Por que extremo? Porque estamos numa gradação, pobre e rico. Entre o pobre e o rico tem várias outras faixas financeiras aí na nossa época, e até na época do Império Romano. Existiam várias categorias de pessoas naquele período também com relação à sua vida financeira. Mas Tiago, ele trata dos extremos, o pobre e o rico. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, ou seja, esteja satisfeito. Essa é a ideia, com a sua condição. Não se vitimize, não murmure, não reclame da vida, não culpe Deus, não culpe a sociedade, embora saibamos que a sociedade às vezes contribui muito, né, para a perpetuação da pobreza em vários governos. No entanto, tudo debaixo da soberania de Deus. Para entender esta verdade socioeconômica na Escritura com relação ao pobre, que deve estar satisfeito com a sua condição e não deve se vitimizar, vamos recorrer a outros textos da Escritura que nos ensinam esta mesma verdade que Tiago está ensinando para as suas ovelhas. Mateus, capítulo 6, verso 25. E é interessante, quando você está abrindo a sua Bíblia, você pensar da seguinte maneira. Quando Jesus pregou esse sermão, que nós vamos ler alguns versículos, o sermão ali da montanha, Tiago provavelmente estava perto. Provavelmente. Mesmo não crendo no seu irmão, que era Deus, né, irmão pelo menos ali por parte de mãe, Tiago podia estar por ali. Se estava ou não, a gente não pode afirmar, mas poderia. Porque Maria andava muitas vezes com seus filhos e estavam acompanhando, talvez não em todo momento, mas em muitos momentos, o ministério de Jesus. E Tiago reflete esse ensino aqui. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor Jesus está não somente ensinando o povo judeu aqui sobre questões importantíssimas da vida, como também Ele está mostrando os problemas da ansiedade humana. Ficamos ansiosos por essas questões, e isso é da natureza do nosso pecado. Devemos confiar no Senhor, devemos fazer a nossa parte e confiar no Senhor. Certamente Deus destinou algo que nós temos que fazer. Algo do trabalho humano. O ser humano tem que trabalhar. O trabalho é da vontade de Deus, certamente. Óbvio que não era para ser tão exaustivo como é hoje, e sabemos que é fruto até do nosso próprio pecado, mas temos que trabalhar. No entanto, o Senhor Jesus ensina que não devemos ficar ansiosos com relação às necessidades básicas. E Jesus diz, olha, não andeis ansiosos por isso. A vida é mais do que o alimento e do que a veste. Ou seja, você tem que ter tempo na sua vida para as coisas de Deus. Se a sua vida é só trabalhar para comer e vestir, está fora do projeto do Senhor Jesus Cristo. Está fora. Então, na sua própria organização de vida, você tem que fazer um projeto que contemple horários para o Senhor.
Qual é a obra de Deus na terra? Qual é? Qual é? É a igreja. Então você tem que ter horários para a igreja. É o corpo de Cristo. Então nós temos que ter muita sabedoria. Quando formos trabalhar, estudar, ter 2 trabalhos ou mais, porque nós temos que ter tempo para o Senhor e para a sua obra. Vivemos num sistema que quer nos enfraquecer assim. Ele quer nos enfraquecer nos roubando o tempo, roubando o nosso tempo, tempo que podemos dedicar ao Senhor. E temos que fazer escolhas. E às vezes se coloca na nossa mente que nós temos que ascender, ou se coloca na nossa mente que nós temos que investir cada vez mais em profissão ou em tantas outras atividades. E aí nós vamos no rumo do sistema, mas é um sistema tão sutil, que nos engoda de uma maneira, e pode acontecer que você não vai ter tempo nem de ler a Bíblia. Não vai ter tempo de ter momento de oração diária com o Senhor. Já pensou? Quando isso acontecer, Deus queira que não aconteça. Se isso acontecer na sua vida, nem o quando, é o se. Você pare, ore e reflita. Está na hora de mudar alguma coisa. Está na hora de mudar algo na sua vida. Jesus continua no verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, o Senhor é soberano. Se Ele sustenta as aves, sustentará vocês. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Veja, o Senhor está mostrando como Deus soberano sustenta a natureza. Ele também vai sustentar os seus filhos e os seus servos. Isso não quer dizer que o crente vai deixar de trabalhar e ficar só esperando cair do céu. É óbvio que não. No entanto, temos que ter este equilíbrio de confiar no Senhor que vai suprir as nossas necessidades. Aí entra o que nós lemos lá em Tiago. O pobre deve estar satisfeito com a sua condição. Não reclamar, não se vitimizar, mas adorar a Deus por tudo o que o Senhor tem dado a ele. Cada um de nós aqui tem uma história. E cada um de nós tem as suas peculiaridades, as suas lutas, os seus desafios. E cada um chegou onde chegou. Porque o Senhor quis assim. Determinado pelo Senhor. Cada passo, cada dia, cada hora da nossa vida dirigida pelo Senhor. E não poderia ser de outro jeito. Não é verdade? Porque o Senhor é soberano sobre tudo. Todos os nossos dias estão contados, escritos, determinados no projeto de Deus. Ou seja, temos que louvar a Deus pela condição que o Senhor nos dá. Se não fazemos isso, estamos sendo filhos ingratos e abrindo porta para o pecado. Jesus diz então no verso 31, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Gentios aqui é uma expressão referente a pecadores, pecadores não redimidos, pecadores entregues ao seu próprio pecado. Quem vive assim são aqueles que não têm fé em Jesus, são aqueles que não creem que o Senhor é soberano e que cuida de todas as coisas. Estes não estão vivendo pela fé. Jesus está ensinando esta verdade que Tiago está tentando pregar para aqueles irmãos da igreja de Jerusalém que fugiram na perseguição iniciada por Saulo, em Atos 8:1, e ficaram sem mantimento, sem roupa, e talvez até sem moradia, morando em cavernas ou em outros locais ali. A ideia é, viva pela fé. Irmão pobre que fugiu da perseguição de Jerusalém, viva pela fé, confiando que o Senhor dirige tudo e que Ele vai suprir as suas necessidades. Mesmo que o seu irmão não ajude,
continue firme, vivendo pela fé e amando o seu irmão. Essa era a mensagem da epístola de Tiago para aqueles irmãos mais simples. Outra história do Senhor Jesus Cristo sobre esta questão de finanças está lá em Lucas 16. Lucas 16, verso 19. Essa história, ela diretamente não trata sobre a questão de finanças, mas ela quer apresentar a partir dos seus personagens, o que é mais valioso. Lucas 16, verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Veja que nós conhecemos essa história muito bem. Este rico morreu. E havia um mendigo que estava ali comendo das migalhas do rico, que também morreu. E sabemos que este mendigo, Lázaro, foi levado ao seio de Abraão, um nome judaico da época para o céu, o paraíso. E ali ele foi consolado. Mas o rico foi para o inferno e sofreu nas chamas do inferno. E aí a ideia que muitos talvez pensem é, está vendo? Os ricos vão para o inferno, os pobres vão para o céu. Não, não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus quis mostrar aqui, nesta história, certamente aconteceu, é que você viver para a riqueza e esquecer de fazer a vontade de Deus, vai lhe levar ao inferno. Jesus está mostrando que a riqueza, os bens, o desfrutar destes bens, somente não vai te trazer a felicidade plena. E quem vive desta forma vai para a perdição eterna. Jesus está dizendo que, mesmo um mendigo que viveu na miséria aqui na terra, ele será muito mais feliz crendo no Senhor Jesus Cristo e tendo a salvação pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa história serve para nos mostrar qual é a perspectiva de Deus com relação à nossa condição financeira. Deus não está olhando para nós e vendo, fulano é mais rico, é mais abençoado, outro é mais pobre, é mais pecador. Não, não tem essa teologia da prosperidade dentro da Escritura. O Senhor nos dá a condição em que estamos vivendo porque Ele tem uma obra a realizar na nossa vida. Se um tem mais condição ou conquistou mais condição e Deus deu e Deus permitiu, amém, louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho que me alegrar porque o meu irmão tem esta condição. Da mesma forma, o rico, se tem esta condição, ele tem que louvar a Deus. E tem que usar o seu recurso para a honra e glória de Deus. E não como este rico, desta história de Jesus, que usou em devassidão. Usou sobejando e em prazeres e paixões mundanas e esqueceu do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em outro momento, deixou muito claro o que é mais importante para o crente, para o servo de Deus. Veja que quando Jesus fala do não estar ansioso, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fala destas verdades, ele está falando de coisas básicas. Jesus não está falando de riqueza, Jesus está falando de pão e roupa. Se você tem isso, amém. Você é abençoado. E isso, mais uma vez, se expressa em João, no Evangelho de João, capítulo 4. Logo depois que Jesus prega o Evangelho para a mulher samaritana, e aquela mulher desprezada, maltratada, pecadora, ela crê no Senhor Jesus ali e vai pregar na sua cidade samaritana. Logo depois, Jesus se encontra com seus apóstolos que foram comprar pão, foram comprar comida, porque eles estavam com fome, viajando no sol quente, num local bem desértico. Jesus estava com fome, como os apóstolos também. E então, olha o que diz no verso 31 de João, capítulo 4. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa.
Os apóstolos estavam com muita fome e só podiam comer depois que o mestre comesse o primeiro pedaço ou dividisse entre eles. E eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas Jesus mostrou aqui que tem algo mais importante do que a comida para quem está com fome. A vontade de Deus. E ele disse, a vontade de Deus qual era aqui? Levar o evangelho aos perdidos. Os campos estão branquejando, pronto para a ceifa, pronto para irmos lá pregar o evangelho. Veja, na concepção do Senhor Jesus, mais importante do que o próprio alimento, para quem está com fome, é fazer a vontade de Deus. Na nossa vida, nós devemos tomar esses versículos como padrão, como parâmetro, para tudo que vamos fazer na obra do Senhor. Mais importante do que tudo, tem que ser o Senhor e a sua obra nas nossas vidas. Nosso compromisso principal, nossa agenda ali, tem que ser a agenda do Senhor. Isso ainda não incorporou na mentalidade de muitos crentes. Por quê? Muitos se secularizam. O trabalho é importante, então sempre o trabalho toma o lugar. Ah, pastor, mas então como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou viver se eu não trabalho? Mas Deus diz que você tem que trabalhar. Deus condena o preguiçoso. Só que nós temos que saber organizar a nossa vida de modo que o Senhor esteja em primeiro lugar. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Porque você tem a sua vida, você tem os seus compromissos, você tem o estilo de se organizar. Deus lhe deu sabedoria e lhe deu o Espírito Santo para você se organizar. Eu só sei o que nós devemos fazer. E eu sei o que eu procuro fazer. Então, cada um vai se organizar dentro do seu tempo, para ter tempo para o Senhor. Não cabe aqui traçar regras rígidas, não é assim. Nós sabemos que, infelizmente, o curso tem que ser à noite e que o trabalho é pela manhã. É assim, infelizmente não tem como fugir disso. Mas nós sabemos também que nós podemos sempre planejar para termos mais tempo para o Senhor. E o cansaço, ele vem. A fadiga também. Mas lembra, é adoração ao Senhor Jesus Cristo. E nós temos que viver como estes adoradores. Talvez, penso eu, que o preço do crente moderno para a sua fé hoje, na nossa cultura, é este. É a fadiga, é o cansaço, muitas vezes, porque o sistema nos sufoca. E nós temos que arranjar tempo para as coisas. Não é que se sobrar tempo, não. Quando você faz isso, você não está adorando ao Senhor. Pelo que você está demonstrando que o Senhor está em último lugar. Temos que ter tempo. E por que eu estou falando de tempo? Se o objetivo aqui é finanças. É porque tempo é dinheiro. Não é verdade? Tempo é dinheiro. Horas de trabalho gera um valor monetário. E você vai ter que escolher. Eu posso ter 2 empregos e ganhar mais, ou eu posso só ter 1 emprego e ganhar menos. Mas se esse menos é suficiente, amém. Vou ter mais tempo para o Senhor. Eu sei que às vezes não dá. E eu nem quero colocar um fardo pesado nas costas de ninguém. Quem sou eu? Mas a verdade é que não podemos estar ansiosos com as coisas deste mundo, com o que comer e com o que vestir. Devemos ter tempo para o Senhor, para as coisas de Deus. A busca pelo mantimento, a busca pelo trabalho e pelo sustento não pode sufocar a operosidade da nossa fé. E é isso que Tiago está querendo mostrar também para as suas ovelhas ali da igreja de Jerusalém. Observe também o Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. João 6, 27. E diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Foi nesse capítulo que Jesus multiplicou os pães. E foi nesse momento que uma multidão seguiu Jesus.
Por que seguiram Jesus? Jesus era muito sábio, muito esperto, e ele sabia que aquela multidão não queria a palavra de Deus. Ela queria o quê? Pão. Um homem que multiplica o pão é um homem que dá riqueza. É um homem que dá prosperidade. Eu vou seguir este homem. E Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas aquela que é para a eternidade. Jesus não está dizendo que nós temos que trabalhar para ser salvos, como se a salvação fosse pelas nossas obras. Não. Jesus está dizendo que o nosso foco de vida não deve ser no trabalho para conquistar as coisas materiais, embora isso seja necessário. Jesus está dizendo que o foco da nossa vida é trabalhar no reino de Deus. Qual a expressão do reino de Deus na terra? Qual é? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o corpo de Cristo. E se eu não participo deste corpo efetivamente, numa irmandade conquistada pelo sangue de Cristo, eu estou em falta com meu Senhor e Salvador. Temos então que pedir sabedoria, como vimos na mensagem do domingo atrasado, para sabermos organizar as nossas vidas, tão corridas sim pelo sistema que nos engole, mas temos que saber organizar para ter tempo para Deus, porque estar com Deus é ter vida, e deixar Deus para nos sufocar com tantos trabalhos e ocupações é realmente nos afastar do Senhor. Ainda em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, nós temos aqui uma perspectiva muito interessante. Hebreus 11, 13 ao 14, Jesus disse que nós temos que procurar, né, este trabalho para a eternidade. Jesus disse que nós temos que comer uma comida que é a vontade de Deus, que tem que ser a nossa necessidade básica. Essas características são características dos crentes. Crente em Jesus vive assim. Ele tem este anseio. Ele não vive tranquilo enquanto não serve ao Senhor. Ele não vive tranquilo. Ele pode até não servir como deveria, mas ele não vive bem. Ele fica incomodado. Ele quer fazer algo para Deus. Ele corre atrás. Isso é muito típico daqueles que almejam um lar celestial. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé. Estes quem? Heróis da fé. Abel, Abraão, né? Isaac, Jacó, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se nós nos aculturarmos ao sistema financeiro de pecado deste mundo, nós estamos sendo cidadãos deste mundo. Crentes em Jesus, mas amarrados nas finanças, amarrados no consumismo. Consumismo é diferente de consumo. Eu trabalho, recebo e compro o que eu preciso para a minha vida. Eu compro o que eu necessito. O consumismo é diferente. Ele foi projetado ideologicamente para que nós consumíssemos não pela necessidade, mas pelo prazer. Para ter felicidade. Se você se pegar indo ao shopping, estou triste, vou lá no shopping comprar uma camisa para eu me alegrar. Ideologia maligna, consumismo. É muito sutil, é muito sutil. Você nem percebe, é tão comum, que a gente vai, faz. Aí quando você vê, está com uns 300 camisas que nem usa, está tudo lá. Não é verdade? Aí você doa para o bazar. Que aí vende e dá para os missionários. Pelo menos nisso vai ser útil, né? O consumismo. Brincadeira. Mas a ideia é que a gente deve usar o recurso que é de Deus, para a glória de Deus, quando precisamos. Entende? Quando precisamos. O que passa disso é pecado. É má administração do recurso do Senhor. Cada um
vai dar de conta de si a Deus. Nunca você vai ouvir eu chegar e lhe perturbar com relação a isso. Nunca. Por quê? Porque foi Deus que lhe deu, você vai se resolver com o Senhor. E aí vai. Mas temos que ter esta sabedoria. Por quê? Porque somos cidadãos de uma pátria celestial. A nossa comida é fazer a vontade de Deus. O nosso maior trabalho é a obra do Senhor. Por isso, quando você chegar em alguma igreja lá, visitando, geralmente o pastor, o dirigente do culto, às vezes abre o culto assim: irmãos, vamos começar o trabalho de hoje. Já ouviram essa expressão? É um trabalho. É trabalho, gostoso, prazeroso, mas é um trabalho, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. É um trabalho para Deus, para a glória de Deus, para a honra do Senhor. O nosso trabalho secular também é para a glória de Deus. É também. Para o sustento da nossa família, isso também é para a glória de Deus. Mas temos que ter o cuidado para não esquecer, somos cidadãos dos céus. Nós que cremos no Senhor Jesus. Não porque somos religiosos. Não porque somos da Igreja Batista Manancial. Mas porque a graça de Deus nos atingiu. E como cidadãos dos céus, pecadores, redimidos, temos que viver de modo diferente. O pobre fique satisfeito com a sua condição. É o que o Tiago está ensinando no verso 9. E não se vitimize, mas louve a Deus por tudo que Deus tem feito e faz na sua vida. Todos estes versículos que nós observamos, e tem muitos outros, a palavra de Deus é cheia de princípios e de regulamentações até para mostrar que o pobre, ele é amparado pelo Senhor e que ele deve louvar a Deus pela sua condição. Que ele pode ascender. Nessa época, era muito difícil uma pessoa mudar de categoria de vida ou, digamos, de classe social. Nesta época era muito complicado. Hoje é muito mais fácil. Tem vários tipos de classes, pelo menos 5 tipos de categorias aí, da A a E, talvez até tenha mais, e eu estou desatualizado. O fato é que hoje se pode ascender, mas isso só vai acontecer se Deus quiser. Às vezes você quer, tenta, estuda, batalha, vai e não sai do canto. É o Senhor, Ele está no controle, louve a Deus. E se você entender que o Senhor quer que você continue, continue. Persevere, obviamente. Não é pecado ter dinheiro, nem é pecado querer uma condição de vida melhor para a sua família. Não é, não vamos confundir as coisas. No entanto, é pecado deixar a adoração a Deus diária, ler a Bíblia e orar. Deixar a adoração congregacional na igreja para ter mais. Aí você vai conversar com o Senhor que morreu na cruz pelos seus pecados. Aí é entre você e o Senhor. O pobre deve estar satisfeito com sua condição e não se vitimizar. Essa é uma expressão de orgulho do pobre. Não reclamar, não se sentir menor, não se sentir pequeno porque não tem condição financeira. Não! O nosso valor não está no que temos. O nosso valor, como pessoa, está no Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue dele para nos redimir. O nosso valor não está na nossa estética, não está na nossa inteligência. Nosso valor está no sangue do Senhor Jesus, que nos comprou, nos deu vida eterna, somos novas criaturas, cidadãos dos céus. Esse é o nosso valor. E o outro extremo que Tiago apresenta aqui é o do versículo 10 ao verso 11. É interessante que no verso 9 foi uma linhazinha, um versículozinho bem curto. No 10 e 11 ele explica mais e coloca uma metáfora, uma ilustração. Verso 10 diz: e o rico, na sua insignificância, se o pobre, ele, na sua condição humilde, deve se gloriar, o rico deve se gloriar na sua insignificância. Olha aí. Porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico
em seus caminhos. O dinheiro, se não tivermos sabedoria do alto, pregação que nós vimos aí no versículo 5 até o versículo 8, nós nos corromperemos, porque pior do que o dinheiro é o poder. O poder nos corrompe. A capacidade de termos poder sobre coisas e pessoas nos muda. A todos nós somos pecadores. E temos que estar entendendo que o rico vai morrer. O rico vai murchar, secar. Aquele recurso que Deus deu tem um propósito. Tem um propósito. Certamente, a princípio, prioritariamente, para o sustento da sua família. Uma boa condição na família. Não é pecado nenhum. Mas, e o resto? Deus tem um propósito para isso na sua vida e você tem que saber qual é. Essas verdades que Tiago procura ensinar a estes irmãos é para que eles aprendam a se amar. O pobre não se vitimize. O rico glorie-se na sua insignificância. Por quê? Porque muitas vezes o ter faz com que elevemos, supervalorizemos o nosso ser, ao ponto de, mesmo que não reconheçamos, vivamos como se não precisássemos de ninguém. Estou incorporando o rico, não sou rico, mas estou incorporando o rico aqui. Ao ponto de que eu não preciso das outras pessoas. Eu não preciso desta igreja. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Autossuficiência, poder, condição. E eu posso. Já vi, irmãos, homens ricos, crentes, que se arrogaram tanto do seu poder e que não ouviram os seus pastores e abriram outra igreja. E eu tenho dinheiro, eu vou construir. E construiu mesmo. E ficou grande. E encheu de gente. Mas longe da vontade do Senhor. Porque não tinham o chamado, o ministério, a submissão ao que Deus queria para uma igreja. Porque não é assim que planta uma igreja. E cada um aqui deve conhecer os seus casos. Tiago não somente trata no verso 10 e 11 sobre essas questões. Tiago trata também no capítulo 2, do verso 1 ao 6. Aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 6, veja, Tiago quer nos ensinar como vamos nos comportar dentro de uma igreja, como esta aqui, onde tem pessoas ricas e pessoas pobres. Meus irmãos, Tiago 2, 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, não tem nem onde se assentar, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. E isso aqui, ele escrevendo para cristãos judeus. Detalhe, aqui ele fala da sinagoga, porque nesse período a igreja ainda estava se reunindo nas sinagogas, no templo e nas sinagogas, e então acontecia essa forma diferenciada do tratar. E podemos cair nestes problemas. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, Tiago está dizendo, Jesus ensinou, tem que ser diferente. As pessoas têm um valor intrínseco. Primeiro, imagem de Deus. Qualquer um, ser humano, é imagem do Senhor. E por isso, eu tenho que tratá-lo com todo respeito e toda consideração, independente de quem seja essa pessoa. Segundo, eu devo tratar com todo amor os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro.
independente de classe social, de cor. Veja, na América do Norte, ali muitos missionários de lá vieram, plantaram esta igreja, outras igrejas, irmãos maravilhosos, que nós devemos louvar a Deus pela vida deles. Mas lá existe uma segregação racial terrível. Igrejas de negros, igrejas de brancos, igrejas de latinos. Essa não é a igreja que Jesus quer. Jesus quer a igreja de todos os povos, línguas e nações, de todos os níveis sociais, se amando e se respeitando para a honra e a glória do Senhor. E é este amor que vai mostrar à sociedade que o Senhor é Deus. É este amor que vai mostrar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo transforma vidas. Porque às vezes você vai pregando, todo ensaiado com os versículos, e certamente isso é de grande valia. Mas quando aquela pessoa sabe as suas intenções, de onde você vem, que povo é aquele que leva a Bíblia tão a sério e que leva Deus tão a sério, ela vai ouvir, essa pessoa vai ouvir com mais atenção a pregação do Evangelho. Tiago estava numa luta para mostrar àqueles irmãos, tanto pobres quanto ricos, que eles deveriam viver para a honra e glória de Deus. O pobre na sua pobreza, não se vitimizando. E o rico, ele deveria estar considerando a sua insignificância. O rico deve estar reconhecendo a sua insignificância, para não pôr seu valor nas riquezas. Esse é o grande problema e a grande tentação do rico, é pôr o seu valor nas riquezas. Tiago 2, verso 15, olha o verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual o proveito? O irmão está precisando, e você não compartilha, não divide com seu irmão na fé. Aqui o caso não é uma ação social para uma comunidade carente. Não. Aqui é especificamente uma ação de amor social para irmãos na fé. E se você simplesmente diz, o judeu, shalom, vá em paz, Deus abençoe, e você não ajuda em nada, com comida, com alimento, com algo que aquele irmão precisa, qual é o proveito disso? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé sem obras é uma fé morta. Uma fé onde ricos e pobres não convivem em amor, em ajuda mútua, é uma fé morta. Ou seja, não é a fé em Jesus, é outra fé. E tem outros tipos de fé por aí, mas não é a fé no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes colocamos a nossa segurança nas finanças. Por isso, Tiago diz, rico, reconheça a sua insignificância. A riqueza não te faz melhor do que as outras pessoas. Não. Você é igual às outras pessoas. Nem é mais inteligente que as outras pessoas. Você, porque Deus quis, conquistou mais. Use para a glória de Deus. Por isso Tiago diz, você se glorie na sua insignificância, porque você é tão pecador quanto o pobre. E o sangue de Jesus que salvou o pobre, salvou o rico também. Tiago, mais uma vez, no capítulo 4, verso 13, ele nos ensina que devemos depender de Deus. Às vezes pensamos que só o pobre é que tem que depender do Senhor. O rico também tem que depender da soberania de Deus. Olha o que diz Tiago 4, verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. A pessoa fazendo planos aqui. Estou fazendo planos porque eu sou inteligente, porque eu já tenho uma boa quantidade de dinheiro. Vou investir na bolsa, vou investir no mercado e tudo. E então eu vou ali, vou na cidade, vou no outro país, abro uma empresa aqui, abro outra ali, vou investindo e vou aumentar meu lucro. E ele diz, olha, cuidado, né? Porque que é a vossa... Versículo 14, perdão, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida?
Isso aqui é dirigindo-se aos ricos. Quem faz isso aqui é rico. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago não está condenando um homem rico a fazer negócios. Não. Tiago está condenando um homem rico tomar suas decisões à parte de Deus, sem considerar a vontade de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus, a obra missionária e tudo que o Senhor nos ensina na Escritura. É isso que Tiago está condenando. Verso 15. 16 mesmo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactância já é uma palavra que se refere à soberba, né? Estes ricos estão soberbos com seus projetos e planos e só falam disso. Só falam dos seus projetos e planos de ganhar mais dinheiro e abrir mais empresas e montar mais negócios. Ou eu já tenho 2 empregos, eu quero ter 3 empregos, não sei. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Mais uma vez, não é pecado eu ganhar dinheiro para dar uma condição boa para minha família. Não é. No entanto, quando eu deixo Deus de lado para ter mais, aí sim eu começo a pecar. Verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Temos que depender de Deus sempre. Não somos obrigados a seguir o sistema econômico do mundo. Não somos obrigados a ter um padrão que a sociedade nos impõe. Nós, como servos de Deus, podemos viver bem, sem precisarmos ser consumistas ou sobejar. O Senhor vai nos dar sabedoria para viver segundo a vontade de Deus. Mais uma vez, não é pecado ser rico ou ter dinheiro. Em nenhum momento dessa epístola, Tiago fala isso. O pecado é ter condição e não saber usar para a honra e glória de Deus. No caso dessa epístola, ajudando os irmãos. No nosso caso, o rico tem que saber usar a sua condição e não deixar a riqueza tomar de conta da sua vida. Considere a sua insignificância diante do Senhor. E o pobre, não se vitimize, não reclame da vida, não fique amargurado, porque não teve oportunidades. Louve a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e viva para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo orienta as nossas expectativas financeiras. A igreja do Senhor Jesus, não só no Novo Testamento, como hoje, tem que ser uma igreja de pobres, de classe média, de ricos, de todos os níveis. E nós devemos nos amar, respeitando cada um que tem a sua liberdade de usar o recurso que Deus deu. E cada um de nós vai prestar contas de si diante do Senhor. A palavra de Deus diz, o pobre, satisfeito com sua condição, não se vitimize. Ao rico, reconheça sua insignificância e não se deixe levar pela riqueza. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, precisamos da tua sabedoria para aprendermos a viver no padrão que o Senhor coloca para nós. Certamente é um desafio para todos nós aqui, vivermos na instrução da tua palavra, vivermos debaixo do teu querer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esta sabedoria que vem do Senhor. Ajuda-nos a dentro da condição que o Senhor nos colocou, que é ricos, classe média, pobres. Ajuda-nos, Pai amado, a estarmos vivendo para a honra e glória do teu nome, reconhecendo que somos cidadãos da pátria celestial, nos amando uns aos outros, amando o irmão rico, louvando a Deus porque o Senhor tem abençoado nessa condição, e amando o irmão pobre, que mesmo na sua dificuldade está feliz e alegre por sua salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos esta sabedoria para que o corpo de Cristo permaneça unido e que, diferentemente daqueles cristãos judeus da epístola de Tiago, nós saibamos ajudar, fortalecer, confortar e amar uns aos outros. E que esse testemunho, que é fortalecido pelo Senhor, chegue à sociedade e muitos creiam no nome do Senhor para a honra e glória do teu nome.
É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.